Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Costa, eu sou professor de Biologia formado pela UERJ e no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre a redação do vestibular da UERJ. E nesse vídeo vamos ver os possíveis temas que podem ser cobrados na redação do vestibular de 2024. Então assista esse vídeo até o final para você ficar por dentro de todos os possíveis temas que podem ser cobrados na redação do vestibular de 2024. Vem aqui comigo! Como você já deve saber, para fazer a redação do vestibular UERJ é necessário ler um livro que eles divulgam todos os anos. E para fazer a redação de 2024, o livro escolhido é um livro chamado O Menino do Pijama Listrado. Aqui nesse vídeo eu não vou falar muito sobre o livro, porque aqui já tem uma aula que eu falei sobre o resumo do livro. Então fiz um resumão do livro e postei aqui no canal. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e é muito importante que vocês vejam também esse resumo, porque vai ajudar demais a vocês compreenderem o que o livro quis dizer. E como que a UERJ cobra o livro na redação, pessoal? É muito simples. A UERJ ela vai pegar um trecho do livro, geralmente um trecho bem polêmico, algo que acontece nos dias de hoje, e ela vai colocar lá na parte da redação. Depois desse trecho bem polêmico, vai vir uma breve explicação e depois dessa explicação vai vir o tema da redação. E vocês vão ter que desenvolver a redação em cima desse tema. E a primeira dica que eu já vou dar logo de cara para vocês, pessoal, é para vocês prestarem bastante atenção nas situações polêmicas que acontecem no livro. Por quê? Porque a UERJ gosta que o candidato reflita nessas situações polêmicas. Então vai ter uma situação bem polêmica no livro, a UERJ quer que o candidato reflita nessa situação e, se possível, projete essa situação nos dias de hoje. Como que a situação do livro ela acontece nos dias de hoje? Então já é a primeira dica que eu dou para vocês. Então, quando vocês estiverem lendo o livro, já deixe um caderno separado ali do seu lado, faça um resumo nessas situações polêmicas e anota a página ou então o capítulo onde ocorrem essas situações, beleza? Foi exatamente o que eu fiz para poder gravar esse vídeo para vocês. Então eu separei algumas situações que acontecem no livro que me chamaram muita atenção, separei aqui para vocês e eu vou comentar essas situações e vou dizer como que pode ser cobrado como tema na redação de 2024. Então a primeira situação que acontece no livro e que me chamou muita atenção é algo que acontece no capítulo 6. O que acontece no capítulo 6, pessoal? Esse capítulo retrata a conversa de Bruno, que é o protagonista do livro, e a empregada da casa que se chama Maria. Então, Bruno ele tinha se mudado com a sua família para uma nova casa. Só que ele detestou o lugar. Era um lugar feio, ele não tinha amigos, não tinha com quem brincar. E ele ficou muito chateado por essa situação. Então, no capítulo 6, Bruno está reclamando de ter se mudado para esse lugar. E aí ele começa a conversar com Maria, que é a empregada da casa, e ele pergunta para Maria o que ela está achando da nova casa. Só que já fica bem explícito, galera, que a Maria ela ficou com medo de falar para Bruno a sua opinião. Lógico que ela não estava gostando daquela situação, não estava gostando daquele lugar. Aquele lugar era um campo de concentração, era um campo de tortura, de escravidão. Então era um lugar horrível de se conviver. Só que Maria ficou receiosa de dar a sua opinião e o pai do garoto, que era o capitão do lugar, responsável pelo lugar, ficar sabendo da opinião dela e até fazer uma maldade com ela, até matar ela, por exemplo, porque eles estavam vivendo no regime nazista. Então todo mundo tinha que concordar com aquele regime. Quem não concordasse era visto como um traidor, era até morto. Então dá pra ver que Maria não quis dar a opinião dela pro garoto. E o garoto fica até meio que furioso por ela sempre estar dando a volta nessa pergunta e não querer responder. Então o que eu quero que vocês entendam nesse trecho, pessoal? Nesse trecho fica muito bem claro o medo da empregada de relatar a sua opinião. Agora vamos tentar projetar isso nos dias de hoje.
Imagina se hoje em dia as mulheres não lutassem pelos seus direitos. Imagina se a comunidade LGBTQIA+, por exemplo, não lutasse pelos seus direitos, tivesse medo de expressar o que sente, tivesse medo de ser o que é. Então, se hoje em dia a comunidade LGBTQIA+, se sente mais fortalecida, as mulheres se sentem mais fortes, com mais força para poder lutar pelos seus direitos, é porque lá atrás tiveram gente da minoria que lutou por esses direitos. Então imagina só, se lá no passado essas pessoas tivessem medo de expor a sua opinião, o que seria da nossa sociedade hoje em dia? Será que o feminismo teria a mesma força que tem hoje? Será que a comunidade LGBTQIA+, teria a mesma força que tem hoje? Então pode vir algum tema na redação cobrando essa situação, o medo de uma população de dar a sua opinião, de expressar o que é, de expressar o que sente. Então é muito importante que vocês se atentem nesse tipo de tema, que pode ser cobrado na redação de 2024. Uma outra situação que me chamou a atenção no livro, pessoal, é uma situação que acontece no capítulo 13. Para falar a verdade, nesse capítulo ocorrem duas situações que me chamaram a atenção. E a primeira situação, galera, é uma conversa entre Bruno e Shimu. Para quem ainda não viu o resumo do livro, Shimu era um garoto que vivia no campo de concentração e Bruno se encontrava com ele às escondidas para eles poderem conversar. E nessa conversa, Shimu ele relata para Bruno que para ele todos os soldados são ruins, que nenhum soldado presta. Só que Bruno ele se sente um pouco ofendido com esse comentário. Por quê? Porque o pai de Bruno era o soldado daquele campo de concentração e acima disso era o comandante daquele campo de concentração. Então Bruno rebate Shimu dizendo que o pai dele é uma exceção, que o pai dele se empresta. E o que eu quero que vocês entendam com isso, pessoal? Eu quero que vocês entendam que às vezes o nosso ponto de vista depende das nossas experiências. Então Shimu tinha uma péssima experiência com todos os soldados daquele campo de concentração. Ele era maltratado. Enquanto isso, Bruno ele era respeitado e bem tratado, principalmente pelo seu pai. Então pode cair alguma coisa na redação falando sobre ponto de vista e se colocar no lugar do outro. Se Bruno ele soubesse o que acontecia naquele campo de concentração, talvez a visão dele em relação ao seu pai poderia mudar. Então tem que ficar atento, porque esse também pode ser um dos temas da redação do vestibular. Sobre se colocar no lugar do outro, sobre reconhecer a realidade do outro, para a gente também poder reconhecer a verdade de algo. E por que eu estou falando isso? Porque ocorre uma segunda situação polêmica também no capítulo 13, em que acontece um jantar entre a família de Bruno e um dos soldados que trabalhava naquele campo de concentração. Então tinha o empregado servindo o vinho na mesa da família, nesse jantar. E esse empregado, sem querer, deixa o vinho cair no copo desse soldado convidado. E esse soldado começa a espancar esse criado, começa a espancar esse empregado. E Bruno ele se sentiu chocado porque ninguém da sua família, nem mesmo seu pai, que ele tanto gostava, que ele achava que era uma pessoa maravilhosa, deteve o soldado para poder ajudar o empregado. Ou seja, foi nesse momento que a cabeça de Bruno começou a ficar confusa, porque Shimu já tinha falado para ele que nenhum soldado prestava. E quando ele viu que o pai não estava protegendo aquele empregado indefeso, o pai simplesmente não fez nada. Então são duas situações que podem ser cobradas na redação do vestibular UERJ de 2024, beleza? Então fiquem bem atentos no capítulo 13. E outra situação bem polêmica que acontece no livro e que fica bem destacado no filme, porque esse livro tem uma versão em filme, é o capítulo 15. E o que acontece no capítulo 15? Nesse capítulo, Shimu ele vai na casa de Bruno para fazer um trabalho. E Bruno ele se depara com Shimu na sua casa. E Bruno começa a conversar com Shimu e nessa conversa ele oferece comida para Shimu. Shimu fica com muito medo de aceitar aquela comida, porque ele não poderia aceitar. Ele não poderia ter contato com ninguém da casa. Só que a fome acaba falando mais alto. E ele pega a comida que Bruno ofereceu a ele. Só que de repente o soldado chega e acaba percebendo que Shimu estava comendo.
E o Shimu acaba revelando para o soldado que ele e Bruno eram amigos e que foi Bruno que ofereceu a comida a ele. O soldado enfurecido se volta para Bruno e pergunta se é verdade. E Bruno, nessa altura, também já estava com muito medo. Ele não podia revelar que ele era amigo de Shimu. Por quê? Porque não podia ter contato com o povo judeu. O garoto era um judeu. Se ele revelasse para o soldado que ele era amigo de Shimu, Bruno ele poderia ser até castigado e ser visto como um traidor, porque não podia. E Bruno acaba negando e falando que nunca viu Shimu na sua vida. E é claro que a bomba sempre estoura para o lado mais fraco e quem foi punido foi Shimu. E o que eu quero destacar para vocês nessa situação, pessoal? Pode vir alguma coisa na redação relacionada com o tema, a seguinte reflexão. Será que vale a pena a gente sempre dizer a verdade? Será que a gente sempre tem que ser ético e moral, mesmo se a bomba também estourar para o nosso lado? Então pode vir alguma coisa como tema da redação falando sobre isso e falando sobre esse acontecimento. E pedir para que vocês façam alguma reflexão sobre esse acontecimento. Então reflita aí. Será que sempre vale a pena a gente falar a verdade? Será que é melhor a bomba estourar só para um lado de um e o outro se salvar? Então fica essa reflexão aí que pode ser muito importante na sua redação. E qual é o último destaque que eu quero dar para vocês, pessoal? O último destaque é algo que acontece lá no finalzinho do livro, que eu já até comentei para vocês lá no vídeo sobre o resumo do livro. Então o que acontece no final? No final, Bruno ele passa pela cerca e entra no campo de concentração para ajudar Shimu a procurar o seu pai. Só que eles acabam se perdendo no meio da multidão, eles acabam entrando dentro de um lugar fechado e simplesmente Bruno e Shimu desapareceram. Nunca mais se ouviu falar de nenhum dos dois. E o que tudo indica é que os dois foram mortos dentro de uma câmara de gás. E o que eu quero destacar aqui para vocês, pessoal? Que às vezes o mal ele volta pra gente. Então, o filho do rico, que era Bruno, morreu da mesma forma que o filho do pobre, que era Shimu. E o mal ele se voltou para a família de Bruno. Por quê? Porque o pai de Bruno era um soldado, era o capitão daquele lugar e escravizava e maltratava aqueles judeus. Só que o mal que ele fazia para aquele povo do campo de concentração se voltou para ele e ele perdeu o seu filho da mesma maneira que Shimu também morreu. Então, o que eu quero destacar aqui para vocês, pessoal? Que pode cair alguma coisa na redação de vocês, no tema da redação, pedindo para vocês dissertarem, escreverem sobre como que o mal ele volta para a gente. O que a gente faz para o outro de ruim que pode voltar para a gente. E o que a gente faz de bom para os outros que também pode voltar para a gente. Então também é mais uma coisa a ser destacada para vocês refletirem sobre, porque pode cair como tema na redação de vocês desse ano, beleza? E mais um aviso que eu tenho que dar para vocês é sobre esse vídeo aqui, ó, que está aparecendo aqui do lado da tela. Nesse vídeo eu dou um aulão muito completo sobre a redação do vestibular da UERJ. Então eu falo das principais regras da redação e também falo como que se monta uma redação completa no formato da UERJ, beleza? Então clica nesse vídeo aqui, assiste esse aulão que com certeza vai te ajudar muito. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, também deixa o like aqui. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos, beleza? Um abraço e até as próximas dicas.